O pai solteiro viu gêmeos surdos sendo ignorados por todos. Então ele sinalizou: "Olá." A chuva caía em uma garoa fria e constante, pintando as calçadas de cinza e desfocando a cidade em uma névoa silenciosa. Stephen Carter, 38 anos, estava debaixo do beiral rachado no ponto de ônibus, uma mão no ombro de seu filho Theo e a outra segurando um guarda-chuva dobrado. Theo, de 8 anos, encostava-se ao pai, silencioso como sempre. Suas pequenas mãos agarravam um caderno espiral e um lápis curto, sua voz em um mundo que havia tirado a verdadeira. Do outro lado da rua, sob a marquise de um supermercado, duas pequenas figuras se encolhiam perto da parede. Stephen as percebeu quando Theo puxou suavemente sua manga e apontou. Os gêmeos pareciam ter cerca de 6 anos. Vestiam vestidos rosas, combinando sob jaquetas finas. Seus sapatos úmidos formavam poças sob eles. Pequenas mãos pressionadas contra o peito enquanto acenavam para estranhos que passavam. Ninguém parava. As pessoas olhavam de relance, franzindo a testa, desviando o olhar. Uma mulher balançou a cabeça. Um homem deu um sorriso simpático e continuou andando. As crianças continuaram sinalizando desesperadamente. Seus rostos estavam pálidos, os olhos arregalados de medo. O lábio do menino tremia. As bochechas das meninas estavam molhadas de lágrimas. Eles tentavam dizer algo, qualquer coisa. Mas o mundo passava por eles como se fossem invisíveis. Stephen franziu a testa, o coração apertando. Ele desceu da guia, com Theo atrás dele, e atravessou a rua escorregadia com passos cautelosos. Quando chegou à beira da marquise, agachou-se lentamente, mãos visíveis, e olhou para eles com gentileza. Então, em linguagem de sinais americana clara e firme, sinalizou: "Olá, vocês estão bem?" Os gêmeos congelaram. A menina piscou. O queixo do menino caiu levemente. Seus olhos se arregalaram como se ele tivesse acabado de lançar luz em sua escuridão. Eles se olharam, e em seguida, olharam para Stephen, e num impulso, assentiram com vigor, oscilando e tremendo. Stephen sorriu suavemente e sinalizou novamente, mais devagar desta vez. "Meu nome é Stephen. Este é meu filho. O nome dele é Theo." A menina hesitou e então respondeu com sinais, ainda com as mãos trêmulas. "Lily." O menino seguiu. "Rowan." De repente, passos atrás deles, rápidos e fortes. O salto de uma mulher batia no chão molhado. Ela surgiu como uma rajada de vento, alta, composta, mas frenética por dentro. Cabelo loiro platinado torcido em um coque solto, trench coat bege encharcado na barra. Sua respiração prendeu na garganta ao ver a cena. Seus 2 filhos agachados ao lado de um homem estranho. "Saiam deles!" ela estalou, a voz carregada de pânico. Ela avançou, puxando as crianças atrás de si em um único movimento. Seus braços os envolveram firmemente, sua postura um muro de proteção. Seus olhos azuis penetrantes fixaram-se em Stephen com desconfiança e fúria. Stephen permaneceu calmo, mantendo as mãos levantadas para que ela pudesse vê-las. Então, lentamente, começou a sinalizar. Não para as crianças, mas para ela. "Está tudo bem." Ela piscou. A expressão vacilou. Olhou para os filhos, agora espiando de trás do seu casaco, pequenas mãos ainda agarradas às mangas dela, mas já não com medo. Stephen continuou. "Desculpe." Não quis assustá-la. Os braços da mulher afrouxaram, seu rosto suavizou, mas a respiração ainda estava trêmula. "Você sabe linguagem de sinais?" Ela perguntou baixinho. "Agora," respondeu Stephen com um aceno de cabeça. "Meu filho, eu tive que aprender." Por um momento, o barulho da rua desapareceu. A mulher olhou para Theo, que ofereceu um pequeno aceno, e depois voltou o olhar para Stephen. A tensão em seus ombros lentamente se dissipou. "Eu pensei que você estava machucando eles", disse,
quase para si mesma. Eu entendo, respondeu Steven. Você está protegendo-os. É isso que um pai faz. Seus lábios se abriram como se fosse dizer algo mais, mas nada saiu. Em vez disso, ela puxou Lily e Rowan para mais perto, pressionando um beijo em cada testa, as mãos ainda trêmulas. Seus olhos se voltaram para Steven novamente. Desta vez não com suspeita, mas com algo mais suave, uma mistura de desculpas, gratidão e descrença silenciosa. Pela primeira vez, alguém havia falado com seus filhos na língua deles. Alguém os viu, não como problemas, fardos ou estranhos, mas simplesmente como crianças. E no meio da chuva fria, no zumbido de uma cidade ocupada demais para se importar, duas crianças surdas finalmente foram ouvidas. O mundo delas havia mudado, e tudo começou com um homem que simplesmente disse: "Olá." O parque estava quieto naquela manhã, escondido do barulho da cidade. Angela Goldwyn estava debaixo de um salgueiro, ajustando a gola de seu casaco bege enquanto observava os filhos. Lily e Rowan, com jaquetas cinzas suaves sobre os vestidos rosas, brincavam por perto. Ela havia escolhido cuidadosamente esse canto, isolado, calmo, longe de olhares curiosos e fofocas recentes. Desde o incidente fora do supermercado, os tabloides giravam. Fotos granuladas surgiram. Angela Goldwyn Harris chorando na chuva. Um homem robusto, agachado ao lado de seus filhos. Sussurros seguiam, mas Angela os ignorava. Tudo o que importava agora era a paz de sua filha. Lily e Rowan se agacharam perto da caixa de areia, traçando formas na terra. Angela, sempre vigilante, notava a rigidez em seus ombros quando um cachorro latia muito perto ou um corredor passava rápido demais. Ela conhecia os sinais. Então, de repente, eles se endireitaram. Suas cabeças se viraram bruscamente em direção ao escorregador na outra ponta do playground. Sem aviso, correram. "Lily! Rowan!" Angela chamou assustada, mas as meninas não diminuíram a velocidade. Seus sapatos levantavam pedrinhas enquanto atravessavam o playground. Angela as seguiu e parou. De pé perto do escorregador, rindo suavemente, estava Steven Carter. Seu filho Theo, na metade da escada, sorria para ele. Steven olhou para cima bem a tempo de ver as meninas correndo em sua direção. Seu rosto se iluminou. Elas se lançaram em seus braços, como se o conhecessem há muito tempo. Lily sinalizou rapidamente, mãos voando. Rowan seguiu, sorrindo, acrescentando seus próprios sinais. Steven agachou-se, respondendo com calor e naturalidade. Theo acenou timidamente, caderno firme em uma das mãos. Angela caminhou lentamente até eles, o coração batendo acelerado. Suas filhas nunca haviam se aberto assim antes, nem para professores, terapeutas ou mesmo familiares. E ainda assim, ali estavam eles. Olhos brilhantes e cheios de alegria. Steven olhou para cima e sorriu. Nos encontramos de novo. Angela cruzou os braços, sem saber se deveria se mostrar cautelosa ou agradecida. Não sabia que você vinha aqui. Rotina, disse ele, afastando uma folha do moletom de Theo. É meio que nosso lugar favorito. Rowan puxou a manga de Steven e apontou para o pé de Lily. O cadarço estava frouxo. Sem hesitar, Steven se abaixou e amarrou-o, dando um nó duplo. Então percebeu que o laço rosa nas costas do vestido dela estava desfeito. Ele o refez delicadamente, suas mãos grandes surpreendentemente delicadas. Angela ficou parada, algo apertando sua garganta. Mais tarde, Steven ajudou as 3 crianças a subir na estrutura de brinquedo. Quando Lily escorregou perto do topo, ele segurou seu pulso rapidamente e a estabilizou. Então, sem uma palavra, ele se afastou e caminhou até o banco. Angela o observou pegar uma pequena garrafa de álcool em gel do bolso e limpar as mãos.
Angela se aproximou. Silenciosamente, retirou um guardanapo da bolsa e limpou a mesa em que ele iria se sentar. Não sabia por quê. Simplesmente parecia certo. Sentaram-se juntos em um silêncio que não era desconfortável. Angela finalmente perguntou: "Onde você aprendeu Libras?" Steven olhou para Theo. Depois do incêndio, ele parou de falar. Não tinham certeza se ele voltaria a falar algum dia. Não queria esperar, então aprendi a língua dele. Angela olhou para ele. Isso é lindo. Ele balançou a cabeça. É apenas o que ele precisava. Angela se virou, piscando rapidamente. Ela não chorou. Ainda não. Mas pela primeira vez em anos, não se sentia totalmente sozinha. Angela convidou Steven e Theo para irem à sua casa no fim de semana seguinte. A casa geminada era serena, elegante, com tons suaves de creme e brinquedos organizados cuidadosamente ao longo das paredes. Steven entrou cautelosamente, carregando sua mochila de cartões de libras. "Pode se sentar onde quiser", disse Angela suavemente, afastando um fio solto de cabelo platinado atrás da orelha. "Obrigado", respondeu Steven, sinalizando as mesmas palavras para os gêmeos. Lily e Rowan correram, mãos já voando com sinais animados. Steven se ajoelhou sorrindo. Devagar, um de cada vez. Riu, sinalizando gentilmente. Angela observava da porta, braços cruzados, expressão defensiva, mas suavizando. No meio da sessão, um estrondo alto ecoou do andar de cima. Uma rajada de vento havia fechado a porta da varanda. Lily estremeceu violentamente. Rowan congelou. Angela engoliu em seco. "Oh, Deus, meninas, desculpem. Foi só o vento. Eu deveria ter conferido." A voz dela tremia enquanto corria até elas. As meninas se agarraram ao casaco dela, tremendo. Steven se abaixou ao lado delas, movendo-se devagar. Sinalizou com mãos calmas e firmes. "Seguras. Vocês estão seguras. Nada de mal." Lily espiou por cima do ombro de Angela. Sua respiração desacelerou. Angela exalou, trêmula. "Elas reagem assim às vezes", sussurrou. "Nunca sei o que vai desencadear isso." "Não precisa se desculpar", disse Steven. "Elas estão fazendo o melhor que podem. E você também." Angela olhou para ele, quase desconfiada da gentileza, mas assentiu e o sinalizou para ir em direção à sala de estar. "Obrigada por ajudá-las", disse ela assim que se sentaram. "Elas não confiam facilmente." "Percebi", respondeu Steven. "Mas eles confiam em você." Angela deu uma risada frágil. "Espero que sim." Ele esperou, sentindo que havia mais. Ela olhou para as mãos. "Sabe como costumavam me chamar?" perguntou ela. "A Musa Goldwyn. Sorriso perfeito, cabelo perfeito. Eu estava nas capas de revistas mais do que em casa." "Você não parece alguém que sente falta disso." "Não sinto", disse ela. "Não mais." Uma pausa, depois um suspiro. "Meu ex-marido, Grant, não lidou bem com o diagnóstico. Disse que a condição da menina arruinou seu legado." Steven franziu a testa. "Que horrível." Angela assentiu. "Ele nunca me bateu, só foi corroendo. Comentários discretos, controle sutil, até que eu parei de me reconhecer." Ela olhou para baixo. "Saí no dia em que ele me disse para manter as meninas fora da vista pública. Você fez a coisa certa. Achei que o mundo entenderia. Em vez disso, a mídia me fez parecer a vilã. Mimada, ingrata. Sua risada era suave, manchada de lágrimas. Nunca contei isso a ninguém." "Por que me contar?" perguntou Steven suavemente. "Não sei", disse ela. "Talvez porque você olha para eles como se fossem inteiros." "Eles são inteiros", disse ele. Ela se levantou, ocupando-se com almofadas para evitar que a emoção subisse pela garganta. Mas, ao se virar, um grampo branco caiu do cabelo e foi parar perto do pé de Steven. "Você deixou cair isso", disse ele. Ela estendeu a mão,
mas ele já o segurava. Posso? Ela hesitou, depois assentiu. Steven se aproximou. Afastou um fio de cabelo de trás da orelha dela e cuidadosamente prendeu o grampo novamente no lugar. Seu toque era gentil, surpreendentemente delicado, para mãos claramente acostumadas a trabalhos mais rústicos. Angela ficou imóvel. Ninguém faz isso há muito tempo, sussurrou. Você merece gentileza, disse ele. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha antes que ela pudesse contê-la. Desculpe, disse rapidamente. Eu não choro. Tudo bem, disse Steven suavemente. Você também está segura. As palavras destruíram suas defesas. Angela levou a mão à boca, os ombros tremendo, enquanto mais lágrimas caíam. Mas ela não se escondeu. Não fugiu. Steven não se aproximou. Ele simplesmente permaneceu ali, presente, firme, oferecendo apenas paciência. Pela primeira vez em anos, Angela Goldwyn permitiu-se desmoronar na frente de alguém. E pela primeira vez, sentiu-se segura fazendo isso. O parque estava silencioso naquela tarde, envolto por uma brisa suave e luz dourada. Um sábado perfeito. Steven e Theo chegaram primeiro, carregando uma cesta de piquenique modesta e um cobertor dobrado debaixo do braço de Steven. Theo, silencioso como sempre, rabiscou algo em seu pequeno quadro branco e o levantou. Hoje é um bom dia. Steven sorriu. É mesmo, garoto? Momentos depois, Angela se aproximou, segurando as mãos de Lily e Rowan. Os gêmeos usavam vestidos rosa, combinando com cardigans cinza claros. O cabelo dourado de Angela estava preso de forma solta naquele dia, com óculos de sol apoiados sobre a cabeça. Oi, cumprimentou, a voz suave, mas incerta. Steven se levantou e fez um pequeno aceno. Fico feliz que tenham vindo. Assim que os gêmeos viram Theo, correram até ele, sinalizando animadamente. Lily sinalizou. Você veio. Sentimos sua falta. Rowan sinalizou. Querem brincar de montanha de pedra? Apontando para um monte de grandes pedras na extremidade do parque, Theo escreveu. Só se vocês prometerem não cair. Angela riu suavemente. Eles realmente gostam dele. Eles gostam um do outro, disse Steven, observando o trio correr em direção às pedras. Mesmo que falem línguas diferentes, Angela estendeu o cobertor ao lado dele. Essa é a parte estranha, não é? Eles não compartilham uma língua, mas se entendem. Isso é coisa de criança, disse Steven. Eles não julgam a comunicação como os adultos. Eles só tentam se conectar. Angela cruzou as mãos no colo, olhos fixos nas crianças. Seu filho é gentil. O seu também, respondeu Steven. Ela não respondeu, mas seus lábios se ergueram levemente. Minutos se passaram. Risadas ecoaram. Mãos voaram pelo ar. O quadro branco de Theo se enchia e apagava repetidamente. Então, um som agudo cortou a cena. Thud. Rowan havia escorregado da borda de uma pedra, caindo pesadamente na grama. Angela arfou e se levantou. Mas Steven já estava em movimento. Ele chegou a Rowan em segundos, agachou-se, checando seus joelhos e cotovelos. Está tudo bem? Steven sinalizou calmamente. Sem sangue, nada quebrado. Os olhos de Rowan se encheram de lágrimas, mas continuaram focados nas mãos de Steven. Angela ficou congelada a poucos metros, coração disparado. Steven pegou Rowan delicadamente, abraçando-o sem hesitação. Só assustado, certo? Ele sinalizou. Rowan assentiu, limpando o nariz no ombro de Steven. A respiração de Angela falhou ao ver aquilo. Esse nível de paciência, esse calor com seu filho, ela não havia pedido por isso, mas de alguma forma parecia que ele sempre soubera como agir. Eles voltaram para o cobertor. Rowan, agarrado firmemente ao Sr. Botões, agora puxado de sua mochila. Theo entregou-lhe o quadro branco. Cair.
não te torna fraco. Significa que você é corajoso por tentar. Rowan sorriu. O almoço veio em seguida. Steven desembrulhou sanduíches caseiros e passou caixas de suco. Angela sentou-se educadamente, mas hesitou ao receber um pequeno recipiente de plástico com arroz e frango grelhado. Ela o olhou por um momento longo demais. Steven percebeu. Não é sofisticado o suficiente. Angela piscou. Não, é só que não estou acostumada com esse tipo de coisa. Steven abriu a tampa devagar, o cheiro quente e apimentado se espalhando. Experimente. Theo diz que tem gosto de coragem. Angela riu antes que pudesse se conter. Um riso verdadeiro. Não o tipo medido socialmente, mas algo rápido e surpreso. Coragem? Hã? Theo assentiu firmemente. Ela deu uma mordida e, para sua própria surpresa, gostou. Depois do almoço, as crianças voltaram a brincar, um ritmo suave retornando. Angela se recostou, apoiando-se em um cotovelo. Seus olhos se desviaram para Steven. Você é diferente, disse ela baixinho. Como assim? Você não fala muito, mas quando fala é sincero. Isso é raro. Steven olhou para baixo, modesto como sempre. As palavras só importam quando são verdadeiras. Ela inclinou a cabeça. Você realmente acredita nisso? Sim, disse ele, especialmente com crianças como as nossas. Elas percebem mais do que a maioria dos adultos. Angela olhou para Lily e Rowan, depois para Theo. E então, olhou para Steven. Eles confiam em você, disse ela. Eu também confio neles, respondeu Steven. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, um quase sorriso pairando. Então, ela assentiu. Obrigada por hoje. Steven retribuiu o aceno. Sem problema. Vamos fazer isso de novo. Angela não disse sim, mas também não disse não. E pela primeira vez em anos, ela sentiu como se tivesse passado um dia sob um céu onde nada era esperado, exceto a honestidade. A primeira foto chegou aos tabloides numa manhã de terça-feira. Uma imagem borrada de Angela Goldwyn, ajoelhada ao lado de Stephen Carter no parque, sorrindo enquanto seus filhos brincavam ao fundo. A manchete era pior. Harris reata com um homem misterioso. Conheça o segurança que chama a atenção. Até a noite, estava em toda parte. Comentaristas em programas especulavam. Blogs analisavam suas roupas, sua expressão, a linguagem corporal deles. Ninguém mencionava a risada de Lily ou Rowan, nem a alegria silenciosa de Theo. Apenas rumores, riqueza e fofoca. Angela estava na cozinha, telefone na mão, rolando em silêncio. Suas bochechas ardiam. O nome de Steven estava sendo arrastado para algo que ele nunca havia pedido. Uma batida quebrou a tensão. Alta, nítida, indesejada. Ela abriu a porta e lá estava ele, Grant Goldwyn, vestido com um terno azul marinho sob medida, relógio de ouro brilhando no pulso, sorriso ensaiado, mas os olhos frios como gelo. Angela, disse ele suavemente, você andou ocupada. Angela instintivamente se colocou à frente dos gêmeos, que espiavam por trás de suas pernas. Por que você está aqui? Perguntou ela. Para te lembrar, disse ele, passando por ela no hall sem ser convidado, que suas ações têm consequências. Ela o seguiu, coração acelerado. Você não mora mais aqui. Não, disse Grant, olhando para a decoração minimalista. Mas nossos filhos moram aqui, e pelo que eu vi, você está deixando algum ababá de classe trabalhadora, com bagagem emocional, entrar na vida deles. A voz de Angela se elevou. O nome dele é Steven, e ele entende Lily e Rowan melhor do que você jamais fez. Grant ergueu uma sobrancelha, incrédulo porque ele aprendera a mexer os dedos e a alimentá-los com sanduíches. Vamos, Angela. Você é mais inteligente do que isso. Ela o encarou. Saia. Mas Grant ainda não tinha terminado. Ele ajeitou os punhos lentamente,
deliberadamente. Você acha que um juiz vai ignorar isso? Uma mãe solteira, mentalmente instável segundo registros públicos, convidando um estranho para a vida de seus filhos. Terei a custódia total até o final do mês. A respiração de Angela falhou. Você não faria isso. Eu tenho o dinheiro, os advogados, a narrativa, disse ele friamente. Você não tem nada além de sentimentalismo. Ele se virou para sair, mas fez uma pausa. Escolha sabiamente, Angela. Seu conto de fadas não termina bem. A porta bateu com força atrás dele. Angela caiu de joelhos ao lado dos gêmeos, mãos trêmulas. Lily chorava em silêncio, abraçando Mr. Buttons. O lábio de Rowan tremia. Mamãe, Lily sinalizou. O que está acontecendo? Angela forçou um sorriso. Nada, querida. Apenas uma discussão de adultos. Mas os dedos dela tremiam demais para sinalizar de volta claramente. Naquela noite, Steven bateu suavemente na porta dos fundos. Ele segurava uma pequena caixa de madeira tipo quebra-cabeça para Rowan, enquanto Theo esperava quieto no carro. Angela abriu lentamente, olhos arregalados e com a borda vermelha de choro. Oi, disse Steven. Ouvi sobre o artigo. Ela assentiu, a voz fraca. É pior do que isso. Ela o deixou entrar e fechou a porta atrás deles. Os gêmeos já estavam dormindo. Finalmente subiram para o andar de cima. A casa estava pesada de medo. Steven sentou-se na beira do sofá. Me conte. Ele está tentando tirá-los de mim, ela sussurrou. Está usando tudo. Meu passado, a imprensa, até você. O maxilar de Steven se contraiu. Deixe-o. Eu vou testemunhar. Direi a eles que tipo de mãe você é. Angela balançou a cabeça. Você não entende. Ele não luta de forma justa. Ele vai te destruir, Steven. Ele vai encontrar seu ponto mais fraco e torcê-lo até quebrar. Eu não tenho medo dele. Eu tenho, ela gritou, cobrindo a boca, horrorizada com o volume. Me desculpe. Eu não posso perdê-los. Steven levantou-se, coração disparado. E então? Quer que eu desapareça? Angela não falou por muito tempo. Depois sussurrou quase inaudível. Quero te manter seguro. Ele engoliu em seco. Ela se aproximou, mas não o tocou. Seus olhos buscaram os dele. Você nos deu tanta paz, Steven. Mas se ficar significa arriscar seu futuro. Eu não posso pedir isso a você. Ele olhou para baixo, depois assentiu uma vez. Sem raiva, sem culpa, apenas compreensão silenciosa. Ele saiu naquela noite sem promessas, apenas com o som de sua voz, ecoando atrás dele, como uma porta fechando sobre algo que nunca chegou a começar. Angela permaneceu na janela muito depois das luzes traseiras desaparecerem, uma mão sobre o vidro, sussurrando para si mesma. Me desculpe. E no silêncio daquele momento, a paz se rachou. Não com um grito, mas com um sussurro de despedida. Steven não voltou. Nem ao parque, nem à livraria onde costumavam se encontrar. Nem à calçada silenciosa onde Lily e Rowan corriam para cumprimentá-lo com braços abertos. Ele havia entendido o que Angela pediu naquela noite, não em palavras, mas no medo. E então recuou. Sem telefonemas, sem visitas, sem contato. Ele foi trabalhar, cozinhou refeições simples, sentou-se ao lado de Theo enquanto ele fazia a lição de casa em silêncio. Mas a faísca que costumava iluminar o rosto de seu filho havia diminuído. Uma tarde, Theo escreveu algo em seu pequeno quadro branco e deslizou pelo chão da mesa. Posso ver Lily e Rowan ainda? Steven olhou para ele e lentamente balançou a cabeça. Não agora, amigão. Theo encarou o quadro. Depois limpou com a manga da camisa. Angela tentou preencher o silêncio em casa. Ela assou junto com as crianças, as levou à biblioteca, até trouxe uma terapeuta musical que trabalhava com vibrações,
para que os gêmeos pudessem sentir o ritmo pelas mãos. Mas nada ajudava. Os gêmeos não riam, não como antes. Todas as noites, Lily fazia a mesma pergunta em sinais suaves e esperançosos. Onde está o Sr. Stephen? E todas as noites, Angela respondia com um sorriso fraco. Ele está bem, querida. Só está ocupado. Mas ela não podia mais se enganar. A casa estava mais silenciosa sem ele, mas não de uma forma pacífica. Era um vazio, um silêncio que ecoava alto demais em todos os corredores. Então chegou o envelope legal. Grosso, pesado, marcado como urgente. Grant estava entrando com pedido de custódia total. O argumento do advogado dele era simples e brutal. Angela era emocionalmente instável. Expunha as crianças a figuras masculinas inadequadas e carecia da estrutura que uma família de alto perfil como os Goldwins exigia. Angela sentou-se à beira da cama naquela noite, a pasta ainda fechada em seu colo. Do outro lado do quarto, Lily e Rowan dormiam profundamente na cama compartilhada, braços entrelaçados, Mr. Buttons espremido entre eles. Ela olhou para seus rostos, tão pacíficos, tão pequenos, e percebeu claramente. Eles só tinham sido verdadeiramente eles mesmos, rindo, seguros, expressivos, quando Stephen estava por perto, quando Theo sentava ao lado deles, quando alguém os via não como problemas a serem gerenciados, mas como pessoas a serem amadas. Ela olhou para os papéis de custódia. Seus dedos tremiam, seus olhos ardiam. Não, ela não permitiria que o medo tomasse suas decisões novamente. Angela levantou-se, foi ao banheiro e jogou água fria no rosto. Ela olhou para a mulher no espelho, aquela de cabelo perfeito, creme caro, um nome que já estampara capas de revista. E então sussurrou para seu reflexo. Ele fez com que se sentissem vistos. Não escolherei o silêncio em vez disso. Na manhã seguinte, ela se encontrou com sua advogada e recusou qualquer acordo. Quero a custódia exclusiva, disse. E quero que fique registrado que meus filhos têm o direito de manter relacionamentos com qualquer pessoa que lhes traga paz. A advogada piscou. Você quer dizer o Sr. Carter? Angela assentiu. Quero dizer, Stephen. Sim. Mais tarde naquela noite, depois que os gêmeos haviam ido dormir, ela ficou junto à janela, olhando as luzes da cidade. Ela pensou nas mãos calmas dele, amarrando os cadarços de Lily, nos braços firmes, segurando Rowan quando ele caía, na voz serena, contando histórias para dormir em sinais junto de Theo. Ela o havia afastado para protegê-lo, mas ao fazer isso, quebrou algo insubstituível em seus filhos. Não mais. Angela colocou a mão suavemente contra o vidro, olhos fechados, coração firme. Amanhã ela iria procurá-lo, não para implorar, nem para explicar, mas para pedir simplesmente e com honestidade. Por favor, volte, porque às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer não é fugir da tempestade, mas escolher finalmente caminhar em direção à luz. Era fim de tarde quando Stephen ouviu a batida na porta. Não era aquele tipo de batida educada e hesitante de um vizinho. Não, esta era frenética, urgente. 3 toques curtos, depois silêncio e novamente. Ele abriu a porta. Angela estava ali, sem fôlego. Seus cabelos loiros, normalmente arrumados e estilizados, estavam despenteados pelo vento, com fios grudando em suas bochechas úmidas. O casaco creme estava aberto, revelando um suéter simples e jeans. Sem maquiagem, sem apresentação, apenas ela. Atrás dela, Lily e Rowan se agarravam uma à outra. Assim que viram Stephen, os olhos se arregalaram. Sr. Stephen! Lily assinou com ambas as mãos, seus movimentos rápidos e desesperados. Rowan não usou sinais. Ele simplesmente correu à frente, braços abertos. Stephen se ajoelhou a tempo de pegá-lo. Lily seguiu, jogando seu pequeno corpo no abraço.
Mr. Buttons estava apertado em seus braços, espremido entre eles. Stephen o segurou enquanto tremiam contra seu peito, seus pequenos corpos aquecidos pelo alívio. Angela ficou alguns passos afastada, paralisada, observando o homem ajoelhado na porta, braços em volta de seus filhos, como se nunca fosse soltar. "Stephen", disse ela finalmente, com a voz quebrando. Ele olhou para cima. Os olhos dela estavam vermelhos, contornados de lágrimas. Ela deu um passo vacilante à frente. "Eu sei que te machuquei", disse suavemente. "Eu estava com medo. Deixei alguém me ameaçar e me empurrar de volta ao silêncio, e eu te afastei porque pensei que estava protegendo todos." Stephen não falou. Angela exalou, enxugando a bochecha. Mas as meninas? Ela olhou para elas, ainda aninhadas contra ele. Elas não sorriam há semanas. E Theo? Theo trouxe para Lily um desenho que fez de todos brincando. Minha filha chorou segurando aquilo. "Isso é o que você deu a eles." A garganta de Stephen apertou. Ele olhou para o desenho preso na parede de seu quarto, feito com giz de cera, orgulhosamente exibido. Angela se aproximou. "Eu não preciso de uma mansão", disse. "Ou controle ou imagem." Ela se ajoelhou ao lado dele. "Eu preciso de alguém que os veja, que os ouça, que nunca os fez se sentir quebrados. Alguém que os ame da maneira que você ama o Theo." O vento passou pelas árvores atrás deles, agitando as folhas pelos degraus. Angela estendeu a mão. Seus dedos tocaram os dele. "Por favor", sussurrou, voz crua. "Por favor, não se afaste de nós." Stephen olhou para ela. Realmente olhou para ela. A mulher forte e composta das capas de revista havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mãe, vulnerável e corajosa, escolhendo o amor acima de tudo. Ele abriu os braços. Angela não hesitou. Ela envolveu seus braços ao redor dele e de suas filhas, puxando os quatro para um abraço apertado. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu firme. Pela primeira vez, desde que seu mundo se partiu, Stephen se sentiu completo. Rowan se aconchegou em seu peito e assinou. "Lar." Stephen sorriu suavemente, assentindo. "Sim", assinou de volta. "Lar." Angela enterrou o rosto em seu ombro e deixou as lágrimas caírem, silenciosas, sem vergonha, grata. Aquele momento na varanda de uma casa modesta, com o sol se pondo atrás das nuvens cinzentas, não foi dramático. Não havia repórteres, nem aplausos, nem música épica. Apenas um homem, uma mulher e 3 crianças entrelaçadas entre eles, todos encontrando o caminho de volta para algo que parecia muito com família. Eles não precisavam de um tribunal para definir isso, nem de dinheiro para provar. Eles tinham uns aos outros, e isso finalmente era suficiente. O sol da tarde entrava pelas janelas do pequeno centro comunitário. Arco-íris desenhados com giz de cera e pôsteres de aço, libras americana, decoravam as paredes, incluindo uma placa em destaque. "Toda voz importa, até as silenciosas." Stephen estava à frente, sinalizando o alfabeto. No chão, Theo, Lily e Rowan o imitavam com sorrisos radiantes, suas mãos se movendo com confiança e leveza. Risadas surgiam ocasionalmente quando algum deles exagerava um gesto apenas para fazer os outros rirem. O ambiente era aquecido, não por aquecedores, mas pela alegria silenciosa de se sentir visto. A aula gratuita de ASL de Stephen começou com apenas algumas crianças, mas a cada semana mais famílias chegavam. Pais, professores, crianças surdas, crianças ouvintes, todos ansiosos para se conectar. Angela estava no fundo da sala, braços cruzados de forma relaxada. Seus cabelos dourados caíam sobre um suéter creme, e sua expressão era suave e desarmada. Sem maquiagem, sem marcas de grife, apenas ela. Quando a aula terminou,
As crianças foram embora com seus pais, acenando adeus. Theo distribuía adesivos. Rowan exibia sua medalha de auxiliar de ASL. Lily pacientemente ensinava um bebê a sinalizar obrigado, o rosto iluminado de propósito. Angela esperou até que a sala estivesse vazia. Então se aproximou de Steven. Casa cheia, disse com um sorriso. Talvez precisemos de uma segunda sala em breve, respondeu Steven. Ela colocou a mão na bolsa e tirou uma página dobrada. Foi publicada naquela manhã. Não mencionei seu nome, mas as pessoas vão saber. Ele leu a manchete em voz alta. O pai solteiro que me ensinou a amar meus filhos novamente. Seus olhos se ergueram, procurando os dela. Apenas disse a verdade, disse Angela suavemente. Houve uma pausa, confortável e firme. Theo puxou a manga de Steven e apontou para fora. Lily e Rowan já esperavam perto da porta. Podem ir, Steven sinalizou. Nós nos juntaremos a vocês. No jardim atrás do centro, o céu se tingia de laranja e rosa. As crianças organizaram cadeiras dobráveis, formando um pequeno palco. Mr. Button estava na primeira fila. Lily deu um passo à frente. Temos uma surpresa, sinalizou. Rowan apertou o play em um alto-falante. Uma melodia suave começou. Home. A canção que antes ouviam juntos no carro de Steven. Sem uma palavra, as crianças começaram a sinalizar a letra da música em perfeita sincronia. Angela parou, imóvel. Cada gesto carregava sentimento. Pequenas mãos contando uma história de medo, de silêncio, de finalmente serem ouvidas. Steven estava ao lado dela, sua mão roçando a dela. Quando a música terminou, Lily sinalizou. Não estamos mais perdidos. Rowan acrescentou. Porque este é o nosso lar. Theo apontou para todos e sinalizou. Juntos. Os olhos de Angela se encheram de lágrimas. Steven segurou sua mão com delicadeza. Em um mundo que não ouvia, sussurrou. Nós os ouvimos. Angela se virou, apoiando a testa na dele. Você criou espaço para eles, murmurou. E para mim. Você lhes deu coragem, respondeu ele, e me deu algo em que acreditar novamente. Eles ficaram juntos enquanto as crianças corriam pela grama, sob a luz que se apagava. Não houve gesto grandioso, nem declaração, apenas compreensão. Uma promessa. Mais tarde, naquela noite, as crianças dormiam sob cobertores, livros espalhados por perto. Angela e Steven sentaram-se na varanda, observando as estrelas piscando acima das árvores. Ela se encostou nele. Não é o que eu imaginei, mas é o que eu precisava. Steven apertou sua mão. Família nem sempre é o que esperamos. Às vezes, ela nos encontra. A brisa agitava as folhas e, em algum ponto do silêncio, algo se estabeleceu. Uma família, imperfeita, escolhida, real, completa. Se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o nosso, se você acredita que a bondade pode transformar vidas, que família nem sempre é sobre sangue, mas sobre aparecer, ouvir e amar de qualquer forma, não se esqueça de se inscrever no Soul Stirring Stories, onde cada história é um lembrete de que a humanidade ainda brilha. E se você sentiu algo verdadeiro hoje, clique no botão de hype para nos ajudar a continuar compartilhando histórias que importam. Nos vemos na próxima. Até lá, seja gentil e continue ouvindo.